Ok, então, esperar só mais um minutinho, são 19 horas em ponto agora nesse momento. Então, boa noite a todos. É com grande alegria que estou com vocês aqui nesta noite de quinta-feira para falar um pouquinho das oportunidades que nós temos sobre mestrado em computação aplicada. O que nós temos hoje e o que há de tendências. Bem, eu sou o professor Charles Kistemiers, eu estou atualmente como coordenador do programa de pós-graduação. Minha gestão termina em 2023, eu assumi em 2021, os mandatos são de 3 anos. E tenho junto da minha equipe o professor Marcelo da Silva Ronce, né, como subcoordenador. E, já que a gente está falando hoje em computação, não deveria ser novidade para vocês a carência de profissionais que nós temos no mercado. Na verdade, o que a gente está falando hoje em dia é que nós temos um colapso de profissionais no mercado. Existem algumas tendências e alguns estudos que eles falam em torno de 20 mil profissionais a menos por ano, né? Não estou falando 20 mil cumulativos, e esses números tendem a cada vez mais ficar pior. Se vocês olharem aqui a manchete que nós temos do lado direito, a pesquisa ela prevê que nós vamos ter 408 mil profissionais de TI de carência até o final de 2022. Majoritariamente, né, no Brasil, gente, não estou falando nem do mundo, porque no mundo a situação se torna ainda mais crítica ainda. Então, nesse sentido, quem está trabalhando com computação, hoje está no mercado bem interessante, né? Você pode escolher os mercados, e a pandemia também, apesar de ter tido várias coisas horríveis e as lamentáveis perdas que nós tivemos de vidas, por outro lado, elas também trouxeram para nós a capacidade de trabalhar remoto de uma maneira mais consistente, algo que até então muitas pessoas olhavam de uma maneira muito suspeita, a gente foi forçado a fazer, e isso fez com que a tecnologia amadurecesse bastante. Nesse contexto, eles começaram a olhar determinadas posições do que a gente tem. E algumas pesquisas que a gente tem acesso a dados, eles mostraram, por exemplo, que as pessoas estavam procurando cientistas de dados, desenvolvedor do .NET, DevOps, Web Developer, né, programadores de ADVPL, que trabalham com linguagens específicas, né, e cada vez mais tem no mercado. E se a gente olhar do lado direito, alguma notícia que a gente tem, a gente vê qual é o salário, né? Então, ali a gente está o salário com termos dos Estados Unidos, né? Então, quando vocês até um dia foram procurar vagas, principalmente nos Estados Unidos e Canadá, eles falam o valor ano que você ganha. Então, é um valor de $84 mil ano, né? Para um cientista de dados de entrada, e para o cientista sênior $120 mil, né? Para quem trabalha com o X, Interaction Designer, né? Começa 80 mil a 115 mil, software engineer. Se você pegar coisas mais específicas, como parte de segurança, já se começa com valores muito maiores, né? Então, nesse contexto, hoje, a gente tem essa demanda muito grande. E o que a gente olha quando a gente vê essas profissões, esses mercados que a gente tem aqui? A gente percebe que muitas dessas profissões que tem aqui, elas não existiam alguns anos atrás. E isso nos remete, né, a o que é um profissional de tecnologia, como é que a gente consegue se manter nesse mercado e como é que a gente chega nessas vagas em si. E nesse contexto, né, a gente costuma dizer que nós temos dois tipos de profissionais. A gente tem o que a gente chama de profissionais de quantidade. Muitas dessas vagas que a gente tem hoje são o que a gente chama de profissionais de quantidades, que são programadores que fazem trabalho braçal, né? Então, o pessoal tem uma atividade repetitiva, tem um conteúdo de código, e a triste notícia para quem trabalha com esse mercado é que essas pessoas têm tendência, no futuro próximo, a ser substituídas por inteligência artificial, da mesma maneira com os motoristas de Uber, né? Então,
Aqui no Brasil um pouquinho menos, mas a gente vê em vários lugares que já se tem uma tendência muito forte por isso. Porque as pessoas vão evoluindo. E também com o ingresso da computação nas carreiras, nas fases mais baixas de educação. Não sei se vocês viram que agora a Sociedade Brasileira da Computação, finalmente a gente aprovou a computação para ser inserida no ensino fundamental, no ensino básico. Então, o pessoal começar a aprender linguagem de programação nessas fases é importante. Eu falo assim, poxa, professor, nessas fases, sim, porque é isso que já está acontecendo na Europa, isso está acontecendo na América do Norte, porque eles chegaram à conclusão que todo mundo vai precisar programar de alguma maneira no mundo. Né? Então, se todo mundo precisa fazer, então inclui isso no currículo básico. Então, dessa maneira, se alguém acha que só programar é um diferencial competitivo, lamento lhes dar a informação que não é, né? Vocês terão que buscar algo mais. Então, os profissionais de quantidade, normalmente eles vão ter cursos e são formados já para trabalhar com uma atividade específica. E normalmente são pessoas porque não aprenderam o contexto, ter toda a ideia do que se precisa para construir um novo conhecimento. Normalmente essas pessoas têm muita dificuldade de se inserir as tecnologistas. Então, o que a gente quer? O que a gente chama de generalistas adaptáveis. O que é um generalista adaptável? É a pessoa que tem os fundamentos de computação, ela consegue entender necessidades, avaliar requisitos e, com base nisso, ela consegue aprender por conta própria, inovar e se adapta à nova função. E o que a gente percebe por aí? O caminho é um pouco mais difícil. Por quê? Você tem que ter fundamentação e você tem que ter critérios e métodos de escolhas. Eu acho que a palavra mais específica aqui é método. Você tem que saber como se aperfeiçoar e se existir. Vocês não vão querer passar o resto da vida a ficarem apenas tendo cursos aprendendo com outros. Você espera que as pessoas tenham capacidade de se adaptar. Por quê? Muitas tecnologias novas vão surgir e vocês não vão ter aprendido. Então, você tem que saber o que eu olho nessa tecnologia, como é que eu trabalho. Hoje, embora aqui no Brasil a gente está falando de 5G, se tenha todo esse bafafá, esse auê, 5G já é velho na Europa, 5G já é velho na América do Norte, 5G já é velho no Japão, 5G já é velho na Coreia, e a Coreia já está implantando as redes 6G. Aqui no Brasil não temos nem o que fazer. Se a gente for pensar em internet das coisas, a nível industrial, muito mais, tecnologias disruptivas, muito mais. Então, o que a pessoa tem que ser? Tem que ter essa parte de análise, aplicar um método, uma técnica, e ver o que dá para fazer e estudar e aprender. Então, hoje em dia não se trata mais do que você sabe, mas do que você consegue aprender. E aí, um outro ponto vem muito forte, a internacionalização das vagas. Na nossa área de tecnologia, nós costumamos dizer que quem quer ter sucesso, inglês não é um opcional, é um pré-requisito. E a internacionalização é muito forte. Hoje a gente conhece muita gente que vai trabalhar fora, né? Remotamente aqui do Brasil. Portugal tem contratado os brasileiros a rodos, né? Pagando salários em euros. Tem gente que trabalha nos Estados Unidos e com nossa moeda desvalorizada, frente às moedas internacionais, o que é um salário básico deles lá para nós? Aqui é um salário super alto. Então, se você pensar que o mercado europeu tem como salário mínimo para eles de 3 mil euros mensais, que para eles seria como para nós a pessoa pagar R$2.500, 3 mil reais no Brasil é 15 mil reais, gente. É muita coisa. Muitos chegam ganhando 4, 5 mil euros, então chegam ganhando 20, 25 mil reais. O que para o patamar brasileiro é muito alto. E sem poder sair do Brasil, ou se você quiser migrar para esses países, muitos dão todo o suporte porque eles estão carentes. Não se tem tempo para formar, se formar um profissional decente, esse que é generalista adaptável, ele leva tempo, ele leva aí 3, 5 anos, é um conjunto de graduação e algo a mais, né? Então, a graduação fornece o básico, e o que é esse algo a mais? É como ele consegue aprender a fazer as coisas. E isso nos leva ao nosso mestrado, né? A computação. Por que eu vou fazer um mestrado? Como é que isso me ajuda nessa carreira toda? E como é que isso vai importar na minha formação futura a ponto de eu poder galgar essas vagas e ter um diferencial competitivo melhor. Então, nesse contexto, eu vou explicar um pouquinho o que é um mestrado, porque o mestrado ele vem justamente em contra isso, que você seja um profissional generalista, que você consiga olhar para as tecnologias, entender o que está relacionado, conseguir aprender e, com base nisso, evoluir.
Então, primeira coisa que acontece, né, quando a gente entra no mestrado, a gente costuma dizer que a gente muda o nosso relacionamento, né? Essa é uma série de quadrinhos clássica para quem faz pós-graduação, mestrado, doutorado, chamada PhD Comics, né? E ele fala assim, olha, geralmente quando você começa a fazer, a gente está em um relacionamento com a nossa tese, né? Que em português, mestrado seria dissertação, e ele é complicado, porque a gente evoluir, ele tira na nossa situação de conforto. Tirando a situação de conforto, nos força a aprender, nos força a ter visões diferentes, e é isso justamente que as pessoas no mercado buscam, que elas querem encontrar e que vai pagar mais. Então, quando a gente começa a falar tudo isso, vai surgir a palavra pós-graduação. Mas, espera aí, uma hora mestrado, outra hora pós-graduação, o que é? Vamos aí, é um conjunto. Pós-graduação é tudo que vem acima do nível superior, que a gente chama da universidade, os cursos de graduação. E aí nós temos vários tipos de pós-graduação, que a gente chama de lato sensu e stricto sensu. O que a gente vê muitas vezes aí, olha, faça uma pós-graduação e tem MBA, é verdade. Faça uma pós-graduação e mestrado, também é verdade. Só que acontece, são níveis diferentes. E o que quer dizer essas palavras em latim, lato sensu e stricto sensu? Bem, o lato sensu, ele normalmente é um curso, tá, modular, tem um conjunto de disciplinas e tem uma duração curta, tipicamente 12, 18 menos. As turmas elas têm um tamanho mínimo e a ampla maioria é paga, tá? Bem pago. Então, às vezes, a pessoa fala assim, olha, eu vou fazer um MBA de FGV, vai pagar X mil reais por mês. Olha, tem uma pós muito legal da PUC, vem o cara da Coca-Cola falar, vem o diretor da Reuters falar, e aí você vai ver, olha, você vai pagar por esse curso aí, remoto, fazendo ele EAD, em torno de R$ 1.000, R$ 1.500 por mês. Sim, gente, esses cursos são pagos e muitos deles são baratos. Ah, mas tem outros mais baratos? Tem. O que são esses cursos, normalmente, né? Esses cursos, eles visam, normalmente, dar uma visão geral para vocês. Mas, normalmente, eles não estão interessados que você vire um profissional generalista. Ele é para aquela pessoa que está aprendendo uma tecnologia, ela quer se reciclar, mas ela não consegue aprender por conta própria. E daí, ele vai para o lato ciência, porque já que ele não consegue aprender por conta própria, ele precisa que alguém ensine. E muito provável que boa parte das pessoas passe o resto da vida fazendo esses cursos, porque ele não visa desenvolver as habilidades. Normalmente você tem um trabalho de conclusão, uma monografia, que é bem simples, muitas vezes bem mais simples do que a graduação. Digo com certeza absoluta que é muito mais simples do que nossos TCCs de graduação aqui na UDESC, né? São muito melhores do que muitas dessas dissertações. Eu sou revisor de alguns cursos desses, sou bancas muitas vezes e digo que o nível é bem diferenciado. E aí surge o stricto sensu, né? Mestrado e doutorado. E esses cursos, eles têm uma regularidade, eles têm uma oferta variável de disciplinas e têm tempos maiores, né? Tipicamente do mestrado 2 anos e tipicamente do doutorado até 4 anos. E as turmas não têm tamanho mínimo. Em outras palavras, às vezes não precisa fechar turma para fechar, principalmente nas universidades públicas. E o que a gente está querendo falar com isso aqui, né? É que no mestrado, que é stricto sensu, a gente tem uma série de normas que a gente tem que seguir. Não é qualquer um. Se a gente pensar nesse mestrado que lato sensu aqui, você tem um diploma, mas esse diploma muitas vezes não serve para muitas coisas falando em termos profissionais. Ele serve para algumas empresas para dar alguma promoçãozinha ou de algum lugar, mas ele não atesta propriamente que você tem uma capacidade científica, você tem uma capacidade de método de pesquisar. Isso apenas quem atesta para vocês é o mestrado e o doutorado. O mestrado com a capacidade de você pesquisar, e o doutorado, costumo brincar, que é o momento Capitão Kirk da guerra do Star Trek, né? Onde você tem que estar em um lugar que nenhum ser humano jamais esteve, né? Então, no doutorado você tem um aspecto de inovação que não existe no mestrado, por isso ele é mais complicado e por isso que ele leva muito mais anos para fazer. Esses aqui, então, tipicamente a gente pode ter modalidades acadêmico e profissional, que mudam no contexto do que você vai entregar um pouco em algumas disciplinas. Mas, falando do nosso mestrado, que é o mestrado em computação aplicada, nós atuamos na linha de ciência da computação aqui no UDESC, e nós temos 2 linhas de pesquisas, nas quais os professores acumulam as suas atividades, e todas as pesquisas são desenvolvidas. Então, quando você entra, você pode falar, poxa, eu não sei qual linha de pesquisa eu faço parte. Você vai fazer parte da linha de pesquisa que o seu professor atua. Eu, por exemplo, sou da linha de sistemas de computação, e o meu subcoordenador, o professor Marcelo, é da linha de metodologias e técnicas de computação, chamada aqui de MTC.
E essas linhas dizem no que a gente vai pesquisar. E o que a gente tem que fazer, então, que é tão diferencial nesses mestrados de senso? A gente tem que cumprir um conjunto de disciplinas obrigatórias, algumas elas são exigidas pela CAPES, que é o órgão que regula aqui no Brasil a pós-graduação em stricto sensu. Então, significa que eu não posso fazer qualquer disciplina, qualquer conteúdo. No lato sensu isso acontece, você não tem uma obrigatoriedade de disciplinas, você define as disciplinas, você define as cargas horárias, na CAPES não é bem isso. A CAPES ela também tem uma série de atividades que ela exige que vocês estejam aptos, e você tem que ter uma dissertação, que realmente é um texto que mostra que você tem essa capacidade de aprender, essa capacidade de analisar, levantar hipóteses, ver se alguém já fez isso ou não, fazer uma proposta, implementar e analisar os resultados, que é o que se espera de um mestrando ao final do seu curso. E o que a gente tem dentro do mestrado, então? Nós temos algumas disciplinas obrigatórias. Uma disciplina obrigatória que a gente tem, e lembra que eu falei para vocês da questão da CAPES, é a disciplina de projeto e análise de algoritmos, também conhecida como complexidade de algoritmos. É uma disciplina que ela junta algoritmos com disciplina de cálculos, onde é que a gente vê, poxa, se eu colocar tantos laços, tantas interações, como é que aumenta a complexidade? E isso é uma das disciplinas obrigatórias que a CAPES exige que na área de ciência da computação, quem tem um mestrado é obrigado a ter conhecimento e estar aprovado nessa disciplina. Não basta cursar, tem que estar aprovado nessa disciplina. E aí que a gente já começa a ver a diferença. Mas, poxa, professor, no lato sensu não tem isso, né? Não tem conjunto de disciplinas obrigatórias, então você não tem a base de conhecimento que a pessoa precisa ter. E nós aqui ainda informamos que o aluno tem que fazer no mínimo obrigatória, disciplina obrigatória na linha dele, como metodologia de pesquisa, interação humano-computador, computação gráfica, sistemas inteligentes na área de metodologia técnica de computações, ou na área de sistemas computacionais, como projeto, programação paralela avançada, análise de sistemas computacionais, análise de desempenhos, redes de computadores, sistemas distribuídos avançados. E aí temos mais uma série de disciplinas, como banco de dados, computação natural, EAD, engenharia de software, jogos sérios, realidade virtual, IoT, que elas podem mudar. E aí que a gente começa a ver umas coisas um pouco diferentes, né? Como assim? Muitos da graduação se acostumavam a olhar o seu curso como o quê? Era um conjunto de disciplinas e no final você precisava fazer um TCC. E aí que você tinha uma relação mais próxima. Já aqui no mestrado, no stricto sensu, a gente tem um conjunto de disciplinas, mas esse conjunto de disciplinas ele é mais restrito, ele é variável, e ele tem uma formação complementar. A principal interação de vocês vai ser com o professor orientador. E ele que vai ajudar você a decidir quais disciplinas fazer. Sim, eu falei que tem algumas disciplinas obrigatórias, mas tirando o PA que todos devem fazer, vocês vão escolher, olha, qual eu vou fazer nessa linha? Oh, poxa, eu estou na área de sistemas funcionais, eu posso fazer disciplina da área do MTC? Pode. Quem está na MTC pode fazer disciplina da área de sistemas funcionais? Pode, não tem problema. O que se exige é que você faça apenas uma total, num total de 5. E o que é interessante no mestrado? É que a gente renova muito essas disciplinas para ter contexto atual. E essas disciplinas mudam. Então, na graduação, normalmente a gente tem um conjunto de disciplinas fixas. Na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, o que acontece? Olha, esse semestre eu estou lecionando a disciplina de sistemas distribuídos avançados. Até fico feliz, tem vários alunos que estão aqui presentes nessa palestra. Mas vai ter essa disciplina semestre que vem, eu não vou estar disciplinando essa disciplina. Pode ser que outro professor esteja lecionando. Mas a disciplina vai ser a mesma. Não necessariamente, em essência. Eu posso hoje focar num conjunto de tecnologias, o próximo professor pode focar em outras, fazendo que as disciplinas sejam diferentes. Então, não basta ser só a disciplina, mas tem o conteúdo do professor também. E pode ser que essa disciplina não seja ofertada agora. Se eu pegar, por exemplo, a disciplina de análise de desempenho em sistemas funcionais, ela é sempre ofertada, tipicamente, no primeiro semestre do ano. No segundo semestre, ela não é ofertada. MEP, por exemplo, metodologia da pesquisa, tipicamente é ofertada no segundo semestre, e muda o professor, ou o professor Marcelo, ou a professora Vanilde, e só é no segundo semestre. Então, essa configuração muda. Então, se vocês quiserem olhar isso, vocês podem entrar na página do programa e ver a grade, que já vai dar para ter uma noção de como é que isso muda. E essas atividades CAPES, né? O senhor já está falando que tem várias atividades que tem que fazer. E que são essas atividades? Bem, todo mundo que faz o mestrado, ele tem que ter proficiência em inglês. Então, vocês entraram como aluno regular no mestrado,
Até 12 meses após o enteado, vocês têm que mostrar uma prova. A proficiência do mestrado ela é mais simples, né? Tipicamente é uma prova de interpretação de texto, vocês recebem um texto em inglês sobre atualidades na área de computação, e vocês tipicamente têm que responder em português o que vocês têm que entender. A proficiência no doutorado já envolve redação. Então, nesse sentido, o trabalho é mais complexo. Tá? Também, como uma das formas que a gente tem de aprender mais comprovados tem é vocês ensinando, todo mestrando ele tem que fazer uma coisa que a gente chama de estágio docente orientado. O que consiste isso? Os mestrandos eles têm que dar aulas, geralmente, para o aluno da graduação. Ele vai, junto com o professor orientador, preparar esse material. E preparando esse material, ele vai dar uma aula, fazer uma atividade, e os alunos vão avaliar ele de volta, para que mostre que ele tem capacidade de explicar assuntos que ele domina e que as pessoas entendam. Sim, porque isso é muito importante. Não se trata apenas de pesquisar, a gente tem que ter capacidade de ensinar para as outras pessoas também. Não para ser professor apenas, mas da indústria, gente. Se vocês soubessem a dificuldade que muitas pessoas têm na indústria de fazer suas ideias, é enorme. Então, isso já leva a uma outra pergunta que muitas vezes as pessoas têm no mestrado. Poxa, mestrado é só para quem quer virar professor? Não. Hoje, a maioria das pessoas que fazem mestrado é para buscar essa capacidade de ser generalista, de conseguir melhores colocações no mercado. E muitas indústrias internacionais e muitas nacionais, principalmente de São Paulo, Joinville, a região aqui ainda não está tão maduro o mercado ainda nesse ponto. Eles falam o seguinte, olha, você vai ter que fazer mestrado. Tanto que vocês forem na USP, no Unicamp, e ver os alunos de mestrado, 80%, 90% a empresa está falando, se você não fizer mestrado, você não vai aqui para frente. E a gente acha gente da Google, gente da Intel, gente das principais empresas de tecnologia lá dentro, porque eles precisam desenvolver essas habilidades. Uma outra coisa que a CAPES exige que vocês façam é um seminário de inovação de computação. Então, se vocês entrarem no mestrado, até o 12º mês após o ingresso, vocês têm que fazer um seminário de 25 minutos, onde vocês vão apresentar qual é a ideia do mestrado de vocês, a fundamentação, mostrando que vocês já têm um conteúdo, e qual é a proposta que vocês têm que fazer. Isso é levado para uma banca com mais professores, que vão avaliar se a proposta vale ou não, e vão auxiliar a você, eventualmente, encontrar caminhos para aperfeiçoar essa pesquisa. Depois disso, vem a qualificação. O que é a qualificação? A qualificação já é escrita em formato de texto. Para quem fez TCC no UDESC, é como se fosse o TCC1. Você tem que escrever toda a fundamentação teórica, toda a parte de análise de trabalhos relacionados, definição do problema, proposição e, preferencialmente, já ter uma proposta com resultados iniciais. Isso é 18 meses. Por quê? Com 24 meses, como vocês estão vendo aqui vermelhinho, né, vocês têm que terminar, que é o prazo de 2 anos. Todas as disciplinas, aquelas 5, vocês têm que fazer em 18 meses, que são 3 semestres. Que significa que você tem que fazer 2 disciplinas no semestre, 2 disciplinas no outro semestre, e uma disciplina no outro, ou fazer um semestre 3, 2 disciplinas. Mas a gente não recomenda fazer tantas disciplinas junto, né? E vocês têm que submeter um artigo a um evento. Até a data de defesa de vocês, tem que ter um artigo feito e submeter ele para um periódico ou conferência que tenha um determinado nível. E o que a gente tem para fazer isso dentro aqui da universidade? Bem, a UDESC conta com uma infraestrutura bem interessante, vários itens, para quem são os alunos já vão conhecer. Para quem não é aluno da UDESC e está acompanhando essa apresentação aqui, é a oportunidade de conhecer um pouquinho. Então, nós temos aqui uma sala de estudos, vou mostrar para fotos, serviço de reprografia. Nós temos um restaurante universitário com custos mais acessíveis e também temos o nosso portão que nos dá direto acesso ao Shopping Garden. Isso é uma coisa incrível, quando eu falo sempre com os professores universitários que nós temos uma porta específica para o shopping, eles sempre ficam bem posicionados. E o ginásio de esportes, gente. O ginásio de esportes é algo, vou parar um pouquinho e falar um pouquinho mais. Por quê, gente? Tão importante como a gente pesquisar, a gente está bem de saúde. Vocês não vão conseguir pesquisar bem se vocês estiverem com pressão alta, se vocês estiverem com diabetes, se vocês estiverem sedentários. Então, uma coisa que a gente sempre recomenda é gaste um tempo para fazer atividade física. Nesse sentido, o UDESC tem um ginásio de esportes com uma ampla academia, equipamentos modernos. Na pandemia foram renovados todos os equipamentos, com pessoas, tem aula de yoga,
faça o exercício. Já disse uma frase bem antiga, corpo sano, mente sanas. O que quer dizer, traduzindo do latim, corpo são, mente sã. Então, algo bem legal. Também temos nossa biblioteca, ficou muito bonito. Eu brinco com a nossa biblioteca fitness, né? Que ela fica no 8º andar do nosso bloco novo, que é o bloco I. Que, se vocês quiserem fazer ela no modo fitness, vão por escadas no elevador. Mas também temos a biblioteca virtual muito grande. Temos o estacionamento e vários laboratórios justamente dedicados à pesquisa científica. Falando desses laboratórios, vamos falar um pouquinho de uns, né? Aqui nós temos um dos laboratórios, que é o Laboratório de Realidade Virtual Aplicado, LARVA, que é um dos laboratórios onde tem alunos de graduação e alunos mestrando, eles fazem várias pesquisas. E ele é bem legal, porque eles trabalham com jogos sérios, trabalham com jogos de recuperação de dependentes químicos, com pessoas com dificuldade motora, tanto na teoria dos jogos como implementação. Então, a gente tem projetos juntos com a PAI, a coordenação, onde não apenas pesquisa-se os métodos, mas se cria dispositivos, se cria jogos, né? A gente tem jogos com reconhecimento de gráficos e imagem, então, para quem está com dificuldade, a pessoa ergue a mão. Então, ao invés da pessoa fazer a fisioterapia chata, existe um jogo educacional que ela faz a fisioterapia brincando, e isso é muito bom para crianças, né? Pessoas com dificuldades motoras, que normalmente falam assim, olha, erga sobre a axis 20 vezes, ele não vai fazer aquilo com ânimo, não vai fazer certo. Então, a ideia de criar os jogos é muito legal, mas também tem toda a parte da realidade de reconhecer, pessoal, já fizemos sistemas de reconhecimentos de seguranças aqui, bem interessantes. Nós também temos um laboratório de processamento parado distribuído, que é o Lab P2D, onde nós temos uma nuvem computacional. Aqui do lado nós temos vários servidores, equipamentos, temos GPUs, onde a gente faz pesquisas de melhores caminhos. Tem mais para frente, eu vou falar, nós temos projetos com a Herbert Packard dos Estados Unidos, temos projetos com várias universidades na Suíça, projetos conjuntos com a USP, onde a gente vai verificar, olha, como é que eu subo a aplicação, como é que eu distribuo, como é que eu faço eficiência energética. Aqui a gente também tem dispositivos de IoT dentro desse laboratório, que permite fazer monitoração, olhando. Então, do lado direito aqui nós temos os hacks dos servidores, do lado direito aqui nós temos a bancada para os alunos que precisam trabalhar, às vezes fazer algum experimento local, que estão fazendo um ajuste aqui, mas se não precisarem fazer experimento local, muitas vezes isso é feito remotamente. Temos também o nosso LabCom, né, que é o Laboratório de Pesquisa e Inteligência Computacional, né, onde tem várias questões de Machine Learning. Então, da mesma maneira, vocês podem ver que a gente tem um conjunto de bancadas aqui, e aqui eles têm um hack de servidor monstruoso, com várias GPUs, vários cores processadores. Por quê? A gente fazendo inteligência artificial, Machine Learning, Deep Learning, algoritmos evolutivos, computação natural, isso exige muito processamento. E esse laboratório é bem legal, porque a gente tem vários projetos com empresas, como a ArcelorMittal, o Hospital de Olhos Sadala Mingani, temos vários outros que a gente ainda está negociando com empresas novas, onde são feitas várias pesquisas. Eu vou falar um pouquinho mais desses projetos, um pouquinho mais para o final, quando a gente falar oportunidades. Então, é bem interessante. E aí, o que a gente tem, né? Muitas das nossas aulas são feitas nessa sala aqui, que é uma sala para mestrado, mas a gente tem vários laboratórios também, com computadores, onde podem ser realizados, e os mestrandos, eles têm uma sala específica, né? Essa foto aqui de direita são as salas dos mestrandos, que é a sala do bloco F aqui, 110, onde você pode perceber que tem cadeiras, todos os computadores, processadores 7, monitor de 24 polegadas com SSD, tem inclusive a marca de Dulce Gusta aqui dentro, para quem gosta de café. Tem o café da Udesc também, tome por sua conta e risco, né? Brincadeira, né? Mas, nesse sentido aqui, os mestrandos eles têm um computador dedicado. Olha, eu quero fazer pesquisa, quero ficar aqui no desk, né? Se você vai vir todo dia, a gente aloca uma máquina e você pode fazer aqui numa sala isolada, longe de barulho de outros lugares. Se você quiser ficar na sala dos seus laboratórios, como você antes viu, também pode trabalhar. E é uma opção, mas nós temos essa opção de ter essas salas separadas para que as pessoas possam fazer a sua pesquisa em silêncio. E essa sala aqui é bem tranquila, normalmente nos permite conversar alto, as pessoas podem trabalhar aqui com bastante reflexão. E quem é nosso corpo docente? Bem, nosso programa recentemente ele acabou de aumentar o conceito na última divulgação da coordenal, né? Então nós temos um corpo bem qualificado e uma coisa que eles elogiaram muito é a diversidade de formação. Então, se vocês verem, nós temos professores formados em universidades de Portugal, das principais universidades do Brasil, a Unicamp e a USP, que sempre são entre as melhores da América Latina e entre as melhores do mundo, né? Temos gente formada na UFSC,
gente formada em centros de pesquisa em Lyon, na URGS, que é outra universidade nível 7, né? Pós-doutorados em Lyon, Paris, na Inglaterra, né? Novamente em Grenoble, na UTFPR, no Paraná, Inglaterra, né? Mais na Inglaterra. Então, nós temos esse corpo heterogêneo com várias formações que permite a gente ter uma pluralidade e a gente reunir o melhor das experiências que a gente teve todo ao redor do mundo buscando dar para vocês. Mas isso também é muito legal para o nosso profissional, porque nós temos geralmente projetos com essas universidades. E esses projetos na universidade permitem a gente enviar nossos estudantes para lá. Então, já enviamos estudantes para fazer intercâmbio na Suíça, já tem estudantes nós fomos para a Inglaterra, para o Canadá, para vários outros lugares do mundo, porque a gente tem uma capilaridade muito boa. Não fica presa somente a uma região, a um lugar só. Então, nesse contexto, né, a gente tem aqui muita coisa interessante em termos de corpo docente, um corpo muito qualificado. E quais são os laboratórios que a gente tem? Normalmente a gente pega esses professores e filiam um laboratório. Eu mostrei só alguns laboratórios para vocês, outros slides por conta do tempo, para a gente não se alongar muito. Também é legal sempre ter um período de perguntas no final para vocês poderem tirar dúvidas. Mas nós temos alguns aqui, grupos de pesquisas, e cada um geralmente tem seu laboratório. Então nós temos o B10, que é o grupo de banco de dados de rede de software, nós temos o professor Baldo, principalmente, e o professor Baldo ele trabalha muito com rotas e caminhos. Então, quem viu aqui mapeamento de ciclovias e Joinville junto com a prefeitura para determinar rotas para criar no passado, é um projeto que o professor Baldo fez, né? Tinha aplicativo para Android, onde as pessoas ciclistas instalavam, isso permitia a prefeitura mapear e construir ciclovias, né? Então, geralmente ele trabalha muito com essa questão de rotas, mapeamento, a questão de banco de dados, melhores caminhos em si. O COCA, que é o grupo de computação cognitiva aplicado, que é justamente o que o Labicom fica, né? Que é coordenado pelo professor Parpinelli, onde trabalha com toda essa parte de inteligência artificial, computação evolucionária, machine learning, deep learning, e esses algoritmos trabalhar. O GPI, o Grupo de Pesquisa de Informática e Educação, também trabalha com interação humano-computador, que é coordenado pelas professoras Avanilda e professora Isabela, mas tem vários outros professores dentro dele também. Eles trabalham desde aspecto com a educação, de como é que as pessoas podem aprender usando o computador, as melhores interfaces, como é que as pessoas podem fazer sistemas para que eles sejam mais agradáveis, mais interativos e que tenham impacto, sabe, avaliar os sistemas em si, como é que se dá essa questão das interfaces todas. E a professora Isabela, inclusive, é citada do Larva como uma das pesquisadoras mais influentes do Brasil, junto com o professor Parpinelli, também, que está ali no COCA, e vários outros professores do departamento aqui nossos normalmente são citados. O Larva, que é o nosso laboratório de realidade virtual aplicada, ou em inglês, Laboratory for Research on Visual Applications, é coordenado pelo professor Marcelo, mas temos também outros professores, como o professor André, aqui dentro também, nos qual a gente faz toda aquela pesquisa com jogos sérios, reconhecimento de imagens, que pode trabalhar. O grupo de redes e aplicações distribuídas, que é coordenado pelo professor Rafael Beleiro, onde temos vários professores, eu me incluo nesse grupo, o professor Maurício Pilon, o professor Guilherme, a professora Janine, no qual a gente pesquisa IoT, sensores, redes, algoritmos para fazer alocação, computação em nuvem, análise de desempenho, sobrevivência de máquinas virtuais e vários outros pontos importantes. Temos o LAPS também, que é o Laboratório de Processamento de Imagens e Sinais, que também trabalha com as imagens ficando melhores, e o Lab P2D, que é o Laboratório de Processamento Paralelo Distribuído, que também está vinculado ao GRADS. Então, você pode perceber que nós temos uma diversidade de laboratórios consideráveis para atender essas pesquisas, e cada um normalmente tem um conjunto de trabalhos e projetos que trabalham. E como é que funciona a pós-graduação, já que tem todas essas regras? Então, vocês vão olhar, poxa, se eu quero ver entender como é que funciona o programa de pós-graduação que pode ser feito ou não, a gente tem as resoluções. E aí você fala, professor Charles, está complicando a vida, porque você falar que tem um regimento de pós-graduação e começa aqui em 2014. Tem a resolução 03 de 2014 e tem até 2020. Pois é. Como é que funcionam as resoluções? Isso não é aqui na UDESC só, mas na maior parte das universidades públicas, geralmente a gente tem uma resolução base e ela vai sofrendo modificações. Então, essa resolução 3 de 2014 já pode ter tido uma modificação para 2016, mas que não foi tão grande a ponto de gerar uma resolução nova, que foi mudando, e tudo isso é o regimento geral da pós, que é o que a gente tem no curso.
Já o programa, nós podemos pegar dentro disso e falar aquelas histórias. Poxa, você vai ter que fazer uma disciplina em cada área, que foi toda aquela série que eu coloquei, é resolução nossa, do plano. Então, esse é o plano que nós temos em vigência. E a gente ainda pode criar algumas coisas mais específicas, que também está no nosso website do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, e que isso é aberto a todos podem consultar, é completamente transparente. Como é que vocês podem ter informações sobre o programa? Bem, vocês podem no nosso website, né, do Programa de Pós-Graduação, lá geralmente tem toda a informação, manuais, vocês podem consultar inclusive dissertações já defendidas, seguindo informações. E sobre questões mais administrativas, nós temos a coordenação da pós-graduação. Sim, cada programa de pós-graduação, nosso mestrado de computação aplicada, tem uma secretaria própria, mas existe uma secretaria aqui no CCT-UDESC que engloba todos os aspectos que está um nível acima, que é a Secretaria de Pós-Graduação do Centro, que justamente é essa secretaria que eu estou mencionando aqui, e quando se faz os editais de inscrição nos programas, são eles que coordenam. O calendário geralmente é divulgado, sempre tem um conjunto bem específico de atividades, né? Então, que vai correndo de quando começa e termina os semestres. E aí as pessoas geralmente perguntam, professor, mestrado é legal, mas muitas vezes eles falam, eu posso continuar trabalhando? E a resposta é sim. Mas existem dois caminhos para a gente entrar na pós-graduação e fazer o mestrado. Esse caminho do aluno regular e do aluno especial. Vai falar, professor, como é que funciona isso? Pois é, quando você entra como aluno regular, você faz a inscrição, é que nem se aparecesse a menina do chamado, só que em vez de ela falar 10 dias para vocês, ela vai falar 2 anos, que vocês têm 2 anos para fazer as 5 disciplinas, para fazer a proficiência em inglês, para fazer o estágio docente, para fazer o SIC, para fazer a qualificação, e escrever o artigo e fazer a dissertação. Então, é uma coisa mais apurada. E, normalmente, para você conseguir fazer isso em 2 anos redondinho, é um pouquinho mais complicado fazer trabalhando. Não vou dizer que é impossível, mas é bem mais complicado, tá? Principalmente se você não tem flexibilidade do horário de trabalho para fazer disciplinas e coisas do gênero. A gente já tem tentado acumular as disciplinas para serem todas em um período, em um dia só, para que as pessoas não precisem sair 2 dias para fazer uma disciplina só. E qual é o outro caminho do especial? Bem, o caminho do especial você não tem essas exigências. Só que normalmente você faz uma disciplina por vez. Então, o que a gente recomenda às vezes, olha, você quer entrar? Faça as disciplinas como especial primeiro. Faça as disciplinas como PAA, né? E aí você vai escolhendo disciplinas e conheça os professores. Por quê? Como vocês já perceberam aqui, vocês vão ter praticamente um namoro de 2 anos com o coordenador de vocês. Se vocês não conhecerem bem o professor que vai ser o orientador de vocês, vocês dificilmente vão conseguir progredir no mestrado. Então, é bom que vocês conheçam, vão discutir esse tema, e essa fase de aluno especial justamente pode ser feita para isso. Fazer reuniões semanais, olha, vamos começar a escrever um projeto, como é que se pesquisa, quais são os trabalhos. Não deixem para fazer isso só quando entrar como aluno regular. Então, o que a gente recomenda tipicamente? A gente recomenda que quem faz trabalho normalmente faça 3 disciplinas como aluno especial antes de entrar como aluno regular. Por quê? Quando entrar como aluno regular, vai precisar fazer 1 ou 2 disciplinas. Se fez essas 3 disciplinas e está conversando regularmente com o orientador, você já tem um projeto bem definido, você já adiantou muita pesquisa. Então, é provável que você não vai levar nem os 2 anos para fazer mestrado. Quem sabe você acabe muito mais cedo. Mas você vai poder fazer com mais folga e com mais fôlego, né? E é uma chance de sucesso muito maior. Então, por isso a gente fala assim, dá sim, mas normalmente a gente faz algumas disciplinas como aluno especial, quando entra, se valida essas disciplinas e entra. Tanta prova disso que 70% dos nossos mestres formados, eles trabalham, né? Então, são pessoas que estão no mercado, que estão buscando nova colocação ou aprimoramento para fazer para o exterior. Encorajamos fortemente muitos alunos nossos, vocês olharam, já que as dissertações estão escritas em inglês, não é obrigatório, mas é algo altamente recomendável, como disse para vocês. É uma questão de se ter visibilidade e, tipo, nada tão bom quando você precisar escrever algo em inglês para você aprimorar o inglês. E aí estão os professores que podem ajudar vocês, assim como o Google Translator também, né? E aí, como é que a gente consegue ter mais informações sobre isso, né? Se eu quiser bolsa, tem possibilidade de bolsa? Sim, mas a maior parte de vocês deve saber como é que está a realidade do Brasil em relação ao apoio de pesquisa por parte da Agência de Fomento Federal. Nós temos aí há vários anos sem aumento das bolsas.
o que faz com que a gente tenha bolsas, mas essas bolsas não sejam competitivas com valores de mercado. Então, a gente tem bolsas da CAPES, para falar a verdade, hoje no programa eu tenho 10 bolsas dessas daí que estão vagas, porque elas não permitem que você trabalhe durante o mestrado, elas exigem dedicação exclusiva e pagam o valor de R$ 1.500, que não é um valor alto, né? Se você falar aí, profissional TI está ganhando na região inicial, na faixa de R$ 3.000, se for trabalhar na região, e se for trabalhar para fora, como disse para vocês no início dessa apresentação, está ganhando muito mais, não é competitivo. Temos até uma bolsa da FAPESP que paga R$ 1.800, é um pouquinho mais que a CAPES, mas também estou com bolsa livre e não posso trabalhar. Mas dele você vai falar, opa, professor, estou vendo que tem bolsa com empresa aqui com coisas que começam a ficar interessantes. E sim, quando a gente faz projetos com empresas, que a gente não fica preso a esses valores regimentais do governo, a gente consegue pagar porque a gente tem dinheiro de empresa, que não cai na mesma categoria dessas bolsas. Então, hoje nós temos alunos de mestrado já ganhando bolsas de R$ 2.500, R$ 3.500, com a condição que se dediquem só ao mestrado, e aí são projetos geralmente relacionados com empresas. E muitas vezes, quando a gente tem bolsas que são com empresas, muitos acabam sendo efetivados ou ganhando propostas para trabalhar nas empresas. Tá, professor, mas essas disciplinas podem mudar, eu quero conhecer o professor. Então, você sempre tem que entrar, olhar a grade curricular e olhar o que cada disciplina tem, para vocês identificarem ter. E, principalmente, não se inscreva na disciplina sem falar com o professor, principalmente com o aluno especial. Porque, embora a gente limite a entrada dos alunos regulares, normalmente a gente aceita de 8 a 10 no máximo por semestre, aluno especial não tem limite, mas quando a sala enche, a gente começa a negar. E aí a gente vai olhar, opa, eu conheço essa pessoa aqui, essa pessoa, então eu vou aceitar para fazer essa disciplina. Então, sempre é bom conversar com o professor antes. Todos os nossos e-mails estão disponíveis na página do programa, vocês podem tirar, você já aparece quem é a disciplina, quem é o professor que vai dar, e aí vocês podem tirar dúvidas sobre o que querem fazer ou não. Nós vamos abrir as inscrições para 2023-1 logo, né? Provavelmente no próximo mês já vamos abrir o processo seletivo, e aí tem que ficar atento ao calendário para não perder o período de inscrição. Assim que a UDESC disponibilizar o calendário 2023, deve sair agora na metade de novembro, esse calendário também já vai ser disponibilizado para vocês. Mas o que a gente quer mostrar é, se você quiser ficar aqui e ter uma bolsa, tem uma chance de fazer. E o que a gente tem de pesquisas e oportunidades? Como a gente não tem muito tempo aqui, eu separei alguns projetos para mostrar para vocês. Não sei se vocês já viram falar da ArcelorMittal, muitos conhecem como Vega do Sul. Aqui é a planta mais próxima que nós temos de Joinville, uma planta que fica situada em São Francisco do Sul, onde eles têm uma unidade enorme de aço laminado. E nós temos vários projetos, né? Eu tenho projetos com eles, e o Labicon também tem. E esses que é o Labicon, eu trouxe aqui 2 projetos que eles fizeram. Como eu acredito que a maior parte de vocês aqui tenha carro, a família do carro, tirando os que tem carro da Renault, com umas partes são de plástico, mas quem tem carro que é parte de alumínio mesmo e aço laminado, principalmente, já passou ou está usando algum benefício nosso que foi desenvolvido aqui no programa de pós-graduação em computação aplicada. Como assim? Eles precisam, muitas vezes, saber como é que dobrar o aço, como é que fazer uma liga do aço. E aqui estão sendo usados os conhecimentos de aprendizado de máquina, tecnologias. O primeiro que eles colocam ali, que é o modelo destinado a dados para predizer o consumo de energia elétrica do laminador a frio. O laminador a frio basicamente é um instrumento que faz com que a chapa fique uma determinada densidade, certo? Foi usado o processo de engenharia de dados, visualização de dados, porque eles têm que reconhecer a chapa, ver como está, e aprendizado de máquina. E que tudo isso, esse aprendizado de máquina, usou as técnicas de inteligência artificial, machine learning e coisas do gênero. O segundo modelo que a gente tem é o modelo para estampar, né? E daí a gente tem aqui embaixo, né? Porque quando é que você vai estampar aquela chapa de aço em cima do molde para dar o formato que você quer, se você não fizer aquilo certo, uma parede pode ficar fina. Por exemplo, se for um tanque de combustível, uma lateral do carro, isso pode representar um risco à segurança ou à integridade do veículo. Então, o que foi usado aqui? Foi criado um modelo para otimizar o valor dos parâmetros do processo de estampagem de peças automotivas. Como disse, se vocês têm carro aí a partir de 2021, carro mais novo, em 2020, vocês estão usando tecnologia da UDESC e desenvolvida no PPGCA para isso. Né? E o que foi usado aqui? Engenharia de dados, visualização de dados, aprendizado de máquinas, otimização evolutiva multi-objetivos. São algumas das tecnologias.
Um outro projeto que nós temos aqui também que envolve isso, né? Usa rede neural artificial. Acho que quem é de Joinville da região já ouviu falar do Hospital de Olhos Sadala Mingani, né? E o que está sendo feito aqui? Está sendo usado também a redes neurais para fazer a detecção de glaucoma. Então, se vocês olham nessas imagens que nós temos aqui, nós temos a foto original que se bate da parte do olho da pessoa. Em cima disso, eles começam a fazer essas análises aqui, identificando quais são as partes de glaucoma. Acredito que a maior parte de vocês já deve ter ouvido falar daquele supercomputador que faz machine learning nos Estados Unidos da IBM, o Watson, onde nos Estados Unidos eles fizeram um treinamento parecido, mais voltado para o câncer de mama, e lá eles conseguiram atingir uma precisão maior do que os médicos. Para falar a verdade, o pessoal prefere mandar as imagens para o Watson analisar do que o médico, eles notaram que a acurácia é maior. E aqui a gente está fazendo a mesma coisa, porque às vezes o pessoal não consegue detectar o glaucoma, e os médicos têm diferentes. E o que está sendo feito aqui? Estão sendo feitos algoritmos, estão detectando as imagens e estão dando acurácia. A gente está com índice de 99,6, 99,7 nos primeiros processos que a gente tem aqui já de sucesso na detecção, né? Então, também é um projeto que a gente tem bolsa de empresa que paga para... Não tem um entregável, né? Então, quer dizer, você tem que produzir algo, né? E se está usando os conhecimentos da universidade, é academia aplicada ao mercado, que sempre foi o nosso objetivo. E aqui tem um outro projeto, que é um projeto que eu trabalho, né? Que é um projeto que a gente tem com a Hewlett Packard dos Estados Unidos, que a gente quer utilizar o uso de credenciais. Não sei se muitos de vocês aqui conhecem, mas hoje em dia, quando a gente usa aplicações em nuvens, elas têm um paradigma bem diferente de uma aplicação normal, que é o que a gente chama de Cloud Native. Existe até uma fundação, que é a Cloud Native Foundation aqui, que só pesquisa isso. E nesse contexto, hoje, as aplicações que nós entramos, tem vários balanceadores, clonadores, e alguns métodos de autenticação e uso de credenciais que a gente pega hoje não são tão eficientes. Então, esse projeto ele é capitaneado pela HP, mas dentro desse consórcio que usa o SPIF, o Spire. O SPIF é o protocolo que a gente está melhorando, já tem uma versão inicial dele, e o Spire é uma implementação que a gente está contribuindo para desenvolver, na qual tem algumas empresinhas pequenas, acho que vocês não devem ter ouvido falar delas que usam isso. Uma é chamada Netflix, outra chamada ByteDance, que faz um aplicativozinho chamado TikTok, né? Aí tem outra empresinha chamada VMware, que é a principal empresa instaladora do mundo. Essas são as empresas com que a gente trabalha, para quem está fazendo esse projeto. A gente tem os alunos aqui, é bem legal, a gente tem reuniões toda semana, estou vendo que tem alguns alunos aqui, o Milton está aqui. Então, por exemplo, toda semana a gente tem reunião com o pessoal da Califórnia, da HP nos Estados Unidos. Não, perdão, na segunda-feira, reunião com o pessoal da VMware, que entrega o projeto na Califórnia, onde fala com pessoas da VMware, pessoas da HP, e a gente vai trabalhando e vai desenvolvendo muitas tecnologias. Aqui a gente tem uma aplicação conceito que a gente está fazendo, a gente está estendendo os usos de credenciais para aumentar mais segurança, para que as pessoas possam usar a computação em nuvem de uma maneira mais fácil, mais segura, passando por várias camadas com mecanismos de autenticação mais fácil, né? Então, aqui vocês conseguem ver a quantidade de oportunidades que a gente tem dentro do programa, e como a gente já tem uma inserção no mercado, temos uma inserção no contexto não só regional, mas no contexto mundial, e nós temos espaço para muito mais gente que quiser aderir e ter um diferencial competitivo, né? Se alguém quiser entrar em contato com a gente para tirar mais dúvidas, conhecer o professor, nós temos uma secretaria, né? A Tânia, a nossa secretária que atua aqui, ela trabalha num horário bem específico. E eu, presencialmente, normalmente, eu trabalho só com agendamento, mas como a gente está em tempos online, o Milton, que me conhece, eu estou aqui, sabe que normalmente eu atendo pessoas às vezes, no sábado, no domingo, sexta-feira à noite, segunda-feira de manhã cedo. Durante o almoço, a gente sempre arracha um tempo e abre uma conferência, ou via Teams, ou via Google Meet, para fazer e trabalhar. E o professor Marcelo, da mesma maneira, né? O professor Marcelo que coordena. O professor Marcelo não está aqui porque ele está organizando também um dos maiores simpósios de games do Brasil, com o SB Games. Ele é o atual coordenador desse ano. Vocês vê que nós estamos inseridos tanto na comunidade científica como na comunidade indústria. E para vocês seguirem a gente conhecendo um pouquinho mais, vocês podem nos acompanhar nas redes sociais, gente. Por favor, sigam-nos no YouTube, gente, porque se vocês olharem ali, o nome está um palavrão. Por quê? A gente criou o canal há pouco tempo e a gente precisa de 100 pessoas
no mínimo para a gente poder dar um nome mais decente. Então, gente, faça a gentileza, né? Peguem esse nome palavrão, depois eu vou colocar ele aqui no chat aqui. Sigam a gente no Instagram também, para que a gente possa aumentar no YouTube. No YouTube nós temos também várias pessoas, né? Acho que tem alguém que abriu o microfone aí. Pessoas também aqui, o microfone aberto. Ah, bom, beleza, né? E nesse sentido, né, se vocês olharem no YouTube, nós temos defesas de mestrado gravadas lá, nós temos qualificações, nós temos seminários. Olha, quero ver o que o pessoal está pesquisando, apresentando. Então, vocês têm a chance de olhar. E, normalmente, no LinkedIn, a gente posta as notícias, novidades, quando vai ter banca, se as bancas são online, tem ali. Então, sigam-nos no LinkedIn também. E, dito isso, gente, né, agradeço aqui, deixe-me parar aqui a gravação. E obrigado, Darão, por colocar aqui o YouTube. Deixa eu parar aqui a gravação.